Chegamos então para o nosso quadro de saúde, hein? Aqui da CNN Brasil, correspondente médico, Dr. Fernando Gomes. Seja bem-vindo, como sempre, doutor. Vamos conversar um pouquinho? É isso aí, muito obrigado, Elisa Vec. Vamos conversar, vamos falar sobre saúde, coisas extremamente importantes para você que está nos assistindo. Para já. Vamos em frente então com o nosso primeiro assunto aqui do quadro. A gente quer falar sobre depressão pós-parto, porque é um assunto, primeiro, importantíssimo, mas geralmente as mães que passam por esse tipo de situação, elas não abrem muito esse tema, não é, doutor, para as outras pessoas, porque elas são acometidas por diferentes sentimentos e um deles é sentir-se culpada. Como é que eu sou capaz? Acabei de ter um filho, que é a coisa mais importante, dizem que é a coisa mais importante da vida e eu não estou sentindo tudo isso, eu estou me sentindo triste. Então a gente quer trazer aqui uma nova ferramenta para combater essa condição de depressão pós-parto. Pesquisadores americanos fizeram um estudo que mostrou que exames de sangue podem ajudar a identificar essa depressão. Olha só que interessante. Segundo os cientistas, o sangue das mulheres grávidas pode indicar a possibilidade de depressão com mais de 80% de precisão. Essa descoberta pode, então, ajudar a controlar, né, uma condição que atinge 1 a cada 5 mães em todo o planeta. Doutor Fernando, a gente quer, claro, compreender como é que o sangue pode exatamente dizer isso, mas antes, o que é exatamente uma depressão pós-parto? Por que uma mulher pode ser acometida por esse tipo de sentimento? Elisa, é uma condição clínica muito bem conhecida que acontece nesse momento tão especial da vida de uma mulher, né? E, obviamente, existe todo esse conflito que você falou, conflito do que a pessoa está sentindo e do que ela imagina que deveria sentir. Então, muitas vezes ela sabe que deveria ou até gostaria de estar se sentindo muito feliz, cheio de energia, desfrutando daquele momento, mas, na verdade, fica aí, enfim, acometida, né, por uma sensação de tristeza, baixa autoestima, às vezes se sente cansada, com indisposição, com alterações do humor, que não faz parte, na verdade, do seu jeito de ser via de regra. E isso, na verdade, acaba acometendo, você falou aí, quase 20% das mães, quando, na verdade, estão nesse processo do próprio nascimento do bebê e, enfim, falar sobre isso é extremamente bom e positivo, porque a primeira coisa é tirar a culpa e, segundo, procurar um serviço médico especializado, profissional adequado para ajudar no diagnóstico e principalmente estabelecer o tratamento de forma adequada. Você me falou das causas, né? Uma delas acaba sendo relacionada com o processo de mudança hormonal. Então a gente sabe que durante a gravidez alguns hormônios eles se mantêm estáveis, aqui a gente se refere principalmente à progesterona e o estrógeno, e depois que o neném nasce essa mudança acontece de uma forma abrupta. Da mesma maneira, vem para ajudar a ocitocina, que ajuda no processo, né, de nascimento, com a contração do útero e o nascimento do bebê, e também com a injeção do leite. Tanto é que é dito como se fosse o hormônio do amor, né? Porque esse vínculo materno, fetal ou materno com a própria criança que acabou de nascer, acaba tendo uma correlação muito grande com essa substância. Mas essas mudanças hormonais abruptas podem, na verdade, justificar essa mudança de padrão de comportamento e de funcionamento cerebral. Sobrecarga de tarefas. Então, de repente, você está numa situação que fisicamente está desconfortável, que é uma barriga muito grande. E do momento para o outro, você deixa de ter essa barriga, quase que vive um pós-operatório, apesar de ser fisiológico, mas já vem o compromisso e a necessidade de cuidar de um bebê que necessita, obviamente, de uma atenção especial. Sono irregular, acompanhando, obviamente, essa criança que precisa mamar, de carinho, higiene e dormir, e o cansaço. Então, assim, essa acaba sendo um cenário que mistura, né, tanto uma predisposição da pessoa como uma situação que acaba sendo desafiadora. E a gente não tem como negar que isso realmente acontece, Elisa. Doutor, exame de sangue, como exatamente um exame de sangue pode ajudar a indicar que a mulher possa vir a ter depressão pós-parto? Então, esse trabalho fez uma correlação interessante, dosando alguns marcadores no sangue, como substâncias. Vou citar algumas aqui, a própria serotonina, o triptofano, interleucinas, substâncias que naturalmente existem no corpo da gente durante a fase da gestação e fizeram uma correlação com a manifestação clínica que aparece depois. A gente tem que entender o seguinte, Elisa, a gente tem níveis de depressão pós-parto, podemos chamar assim, desde uma tristeza leve, chamada blues, que é alguma coisa que ela vem e pode ser manejada de uma forma mais tranquila, até a depressão propriamente dita e até psicose pós-parto, que é uma coisa grave que até necessita, na verdade, internar e tratar essa paciente mais de perto. Então, assim, o tratamento envolve desde medicação, quando necessário for. A gente precisa lembrar que durante o processo de amamentação, o que a mãe toma
pode passar para o nenê. Então, vem uma relação de risco-benefício muito importante que o psiquiatra vai precisar balançar. E sempre, né, a presença da psicoterapia, além de todo o apoio e acolhimento familiar. Hashtag correspondente médico, hein? Manda mensagem se você se sentir à vontade para narrar o seu caso, como foi e mais, de que maneira você superou, não é? Porque muitas mulheres acabam entrando nessa condição e primeiro, não é, doutor, se sentem culpadas. E aí você tem os olhares dos outros e algo que ocorre muito durante essas gestações, eu não sou mãe, mas eu sou uma observadora. Eu vejo o quê? Que quem já teve filho quer determinar para quem está gestante a maneira que tem que reagir sobre tudo. Então, não, você está desse jeito, mas eu também tive e eu superei. Aí já diminui o outro, né? Ou seja, você é que está sendo um bobo e eu que sou inteligente. Não é por aí, né, gente? Ah, porque quando eu recém tive bebê, eu fazia não sei o que com um banho quentinho, não sei o que, coloca camomila e resolve. Tá. Então, é incrível como, às vezes, na intenção de ajudar, outras mulheres acabam complicando a vida da mãe que está passando por essa situação. E muitas vezes ela só precisa de ajuda médica, ela precisa chegar até um terapeuta, um médico e conversar, não é, doutor? E está aí o tratamento que aparece ali no telão, de falar para essa mãe, vai conversar com o médico, pode te ajudar. Tem uma coisa muito importante que naturalmente acontece, que é o apoio da mãe para a filha que está tendo filho, né? Então ela passa toda a experiência dela fisiológica e pessoal e muitas vezes ajuda esse processo. Isso é muito interessante, né? Alguma coisa que é realmente de mulher para mulher. Mas aqui fica a orientação, até mesmo quando a gente faz o acolhimento. Quando a gente percebe que as coisas estão fugindo do normal, que existe prejuízo, existe sofrimento, e nada melhor do que quem está perto para saber, entender, reconhecer isso, autuar. Enfim, nós temos profissionais gabaritados, a ciência já progrediu até aqui para reconhecer esse problema. Por que não? Junto com todo esse acolhimento, procurar um profissional para diagnosticar rapidamente, se for o caso, e estabelecer um tratamento o quanto antes. Quem ganha com isso, Elisa? Toda a família, a mãe e o bebê, que precisa de carinho e cuidado e precisa dessa mãe funcionando bem. E vai passar, viu? Vai passar, isso passa e já já você vai se sentir bem melhor. Próximo assunto. Você já sentiu aquela dor na panturrilha? Panturrilha, também conhecida como batata da perna. Vem uma dor que não passa, você não sabe se é por cansaço, se é cãibra, se é alguma coisa mais séria. Especialistas em circulação alertam que esse tipo de dor pode sim indicar um problema de saúde. Agora fomos surpreendidos, hein, doutor? Porque a gente pensa que foi para academia, forçou muito a panturrilha. Caminhou demais, ficou muito tempo em pé. Que tipo de problema, doutor, pode aparecer na nossa panturrilha ou na famosa batata na perna? Olha só, esse músculo a gente chama de gastrocnêmio, né? Ele é extremamente importante, Elisa. Vamos dizer o seguinte, se eu tenho aqui no andar superior o coração funcionando como uma bomba propulsora de sangue, nos membros inferiores, para a gente garantir a nossa posição bípede, né? Até a possibilidade de caminhar e andar, a própria movimentação faz com que a atividade muscular nessa região, na batata das pernas, funcione como quase que um coração das pernas, porque ela ajuda o sangue a subir, a voltar através do sistema valvular que existem dentro das veias, mas o trabalho dela ativa é extremamente importante. E se a gente tem algum problema relacionado com o seu funcionamento, a gente abre aí o flanco para alguns diagnósticos e doenças que podem ser evitadas. Uma delas, a trombose, né? A gente sabe que quando a própria perna funciona de forma adequada, ela pode, na verdade, evitar que se forme esse problema, que basicamente se caracteriza por um coágulo que impede a passagem de sangue. E isso pode provocar dor e empastamento, além de vermelhidão nessa região, geralmente de uma forma assimétrica, né? Uma perna mais acometida do que a outra. Precisa ser diagnosticado isso, porque existe uma complicação maior ainda, chamada trombose, embolia trombopulmonar, que pode esse trombo se deslocar e ir até o pulmão e provocar um problema bastante grave. E a própria insuficiência venosa, que é a incapacidade de permitir que esse sangue ele vá dos membros inferiores para a cavidade tóraco-abdominal, pode se caracterizar pela presença das próprias varizes, que ficam muitas vezes evidentes, não aquelas pequenininhas que a gente muitas vezes sabe que tem uma implicação mais estética do que funcional, mas aquelas maiores, inchaço e sensação de peso. Então, essa região do corpo humano é uma região extremamente importante para a manutenção da nossa saúde, ajuda o aparelho cardiovascular, por isso que é tão importante a gente se movimentar,
Então é importante a gente andar, pedalar, correr, enfim, mas ao mesmo tempo funciona como um lugar onde a gente precisa ficar atento porque problemas graves podem acontecer, Elisa. Doutor, e nessa região do corpo costumam aparecer muito as varizes, né? Até com idades mais avançadas, a gente vê que isso é habitual. Essas varizes, elas não têm relação exatamente com a panturrilha, mas sim como uma circulação geral da perna? Sim, vamos imaginar aqui o conjunto, Elisa. A panturrilha é caracterizada por a existência de um grupo muscular que faz com que a gente consiga movimentar as nossas pernas, os nossos pés de uma forma adequada e gerar então movimento. Ela funciona como bomba, porque ela comprime e relaxa essas veias conforme a gente executa o movimento. Mas essas veias, se fossem tubos simplesmente ocos por dentro, o sangue subiria e desceria por ação da gravidade. Dentro dela existem válvulas que funcionam como algo que direciona o fluxo. Então, o sangue passa quando está subindo, mas quando ele tenta descer, a válvula fecha. Se existe uma insuficiência nessa válvula, ou seja, não existe o encostar adequado dessas estruturas, o sangue volta e acaba dessa forma, então, dilatando as veias e caracterizando o que a gente chama de varizes. É muito importante a gente lembrar que o especialista que principalmente vê e trata esse tipo de problema é o cirurgião vascular. E muitas vezes a coisa vai muito além da questão que implica na estética, Elisa. A gente sabe que problemas graves de saúde estão aqui embutidos. Às vezes é a estética que faz com que a gente corra até o médico, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né, doutor? Por isso que é tão importante, no final do dia, se possível, deixar os pés um pouquinho mais para o alto, mais elevados, junto com o processo de você descansar. Isso ajuda o retorno venoso. Por isso que é tão importante quem trabalha ficando muito tempo parado, usar meia de compressão. São meias que elas apertam um pouquinho mais forte as panturrilhas, ajudando esse trabalho de impulsionar o sangue para cima, evitando então a formação de coágulos e ajudando o retorno venoso. Quem trabalha com segurança é um grande exemplo disso, né? Fica lá 8, 10 horas parado do lado de uma porta, controlando um acesso de algum local, então acaba tendo essas questões. Elisa, quem trabalha no jornal 5 horas ao vivo também. É que agora a gente está sentado, doutor, porque pensaram na gente, a gente pode sentar, porque se fosse em pé, vou te contar um negócio, de vez em quando dá uma dor, mas a gente disfarça, segura no sorriso e finge que nada está acontecendo. Coloca até um sapatinho sem salto aqui de baixo escondido. Doutor Fernando Gomes, olha lá o vinho aparecendo nas nossas vidas, doutor. Adorei o assunto, porque a gente pode alertar sobre questões que vão muito além do que uma simples degustação de vinho. Mais um estudo mostrou os perigos do excesso de álcool em nossas vidas. A gente encontra a linha tênue entre degustar, divertir-se, ter um momento ali com os amigos e cometer excessos. Cientistas do Reino Unido analisaram 30 tipos de vinho para verificar a quantidade de açúcar neles. Foram estudados vinhos de diferentes tipos, o tinto, o rosé, espumante. O resultado mostrou que os vinhos com menor teor alcoólico apresentaram mais quantidade de açúcar. Os enólogos sabem muito bem disso, mas é importante alertar a população em geral e explicar os porquês disso. E esse estudo indicou que tomar uma média de 2 taças de vinho já é suficiente para que uma pessoa consuma toda a quantidade que é recomendada para um dia. Doutor Fernando Gomes, 2 taças de vinho podem conter, então, toda a quantidade de açúcar que a gente precisa consumir num dia inteiro. Já já eu vou trazer aqui uma observação dos porquês desse processo de fermentação da uva, mas primeiro eu quero lhe perguntar, doutor, excesso de açúcar, além de questões estéticas, né, que a gente se conecta, porque eu estou um pouquinho acima do peso, uma barriguinha, não sei o quê, pode causar que tipo de mal? Bom, vamos lá. A gente precisa de glicose, que acaba sendo a forma que o açúcar, depois de digerido e trabalhado dentro do nosso organismo, acaba sendo apresentado para que as células funcionem de forma adequada. Isso é um fato. Mas qual que é o problema? Quando você oferece isso em excesso, você sobrecarrega o seu sistema metabólico. E aqui a gente fala sobre o pâncreas, a gente fala sobre receptores que existem nas células e a gente fala principalmente da questão do próprio diabetes. Então, tanto diabetes como alterações metabólicas acabam tendo uma implicação muito grande quando a gente toca nesse assunto. Por isso que é tão importante a gente não exceder, não passar dos limites, porque a gente vai sobrecarregar o nosso sistema. E isso pode impactar de diversas formas dentro da nossa saúde. Uma delas é essa, né? A manifestação clínica do diabetes, o que a gente sabe que acaba comprometendo os pequenos vasos do corpo, pode comprometer também a retina, outros órgãos também como o coração e o cérebro, e a gente não quer isso pra gente, né, Isa? Então, entender que existe um limite para que a gente possa
transitar de uma forma saudável e desfrutar isso com os amigos é extremamente importante. A gente tem aqui algumas doenças correlacionadas, além da própria questão do diabetes, que precisa ficar bem claro, né? O colesterol ele pode ficar mais alto, existe uma predisposição para esteatose hepática, que é o nome médico para gordura no fígado. Isso tem uma grande correlação com o mau funcionamento do metabolismo, também com a existência do câncer e a manifestação clínica e a gastrite, Elisa. Doutor Fernando, e aí aquele assunto de tomar algumas taças de vinho por dia, que podem fazer bem, que não pode, o ideal é então cuidar os excessos. A gente fala tanto disso, né, doutor? Dessa linha tênue entre ser algo bom e saudável e cometer um excesso, porque qualquer tipo de alimento, se consumido em excesso, pode fazer mal. E o vinho é mais um exemplo disso, né? E você notou que interessante, eu até quero ouvir a sua observação, mas assim, quando tem menos álcool, às vezes a pessoa pensa, puxa vida, eu vou tomar isso aqui que tem uma taxa menor e, portanto, eu não estou, na verdade, agredindo tanto a minha saúde. Lê do engano, né? Porque você vê que tem uma quantidade maior de açúcar e isso acaba impactando de uma forma diferente. E cabe a gente lembrar também, Elisa, que o álcool, quando ele entra no organismo, em última análise, ele é transformado em glicose e energia também. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê um paciente que é etilista crônico, Elisa, fica dias sem comer nada, apenas, na verdade, ingerindo bebida alcoólica. É possível viver assim? Durante um determinado período, sim, porque você dá energia para que as células funcionem. Mas com uma dieta extremamente empobrecida, porque não tem nenhuma vitamina, não tem os elementos necessários para uma vida saudável. Mas existe a oferta de, em última análise, de glicose, o que faz com que o corpo funcione. Pois é, doutor, e esse processo do açúcar do vinho é tão fascinante. Como eu pude viver 15 dias em Portugal, fazendo um programa especial para a CNN sobre vinho, e compreendi que o vinho, na verdade, é uma cultura de degustação, não exatamente um excesso para boa parte das pessoas, aprendi que todo vinho passa por um processo chamado de fermentação. É na fermentação que o álcool aparece. E não é acrescentado açúcar, é a própria fruta que libera esse álcool. Eu tenho um amigo que diz que o açúcar que o álcool é o ex-açúcar. E eu explico por quê. Porque é o açúcar da fruta que no processo de fermentação faz isso virar um álcool. Então, quanto mais doce, menor o tempo de fermentação, menos álcool. E quanto menos doce, maior o tempo de fermentação, mais álcool. Então, isso diz respeito ao tempo de fermentação da fruta. E aí tem gente que vai tomar um vinho doce, pensar, não, tudo bem, não é tão ruim, não tem tanto álcool. Só que aí cai no excesso de doçura, não é, doutor? Essa é basicamente a explicação técnica. Espero que não tenha falado nenhuma bobeira por aqui. Não, você foi perfeita. E é por isso que é tão importante, na verdade, a gente entender que o caminho do meio acaba sendo a forma mais equilibrada para a gente ter um estilo de vida saudável. Existem algumas controvérsias, né? Se faz bem ou não faz bem você tomar uma taça de vinho por dia, mas é inegável que desfrutar esse prazer com amigos e principalmente quem apura o paladar tem, na verdade, uma sensação diferente. Mas é lógico, né? Fica sempre a recomendação, cuidado com o excesso. Excesso, nada de excesso, gente. A gente tem de viver com alegria, em paz, sem excesso para não criar problemas, porque pode ser um baita de um problema o excesso de álcool. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. E bom fim de semana, né, doutor Fernando? Segunda-feira a gente se vê de novo, aqui em mais um Correspondente Médico.